Olá, que bom ter você aqui em mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre visão. Você enxerga bem? Ou será que você tem algum problema? Se você tem alguns sintomas, como por exemplo dor de cabeça, ardência nos olhos, olhos vermelhos, dificuldade para ler, dificuldade para enxergar de longe, pode ser que você tenha problema de visão. E eu aconselho você a procurar um oftalmologista, que é um médico especialista nessa área. Nós vamos ver na Palavra de Deus uma história muito interessante sobre esse assunto. Eu convido você a abrir comigo agora no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46. Eu tenho a minha Bíblia aqui nas minhas mãos, eu convido você a abrir sua Bíblia aí. Leia comigo o seguinte. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aqui Jesus havia terminado seu ministério na Galileia. Ele estava indo em direção à antiga cidade de Jerusalém e ele passava por Jericó, que ficava a 25 quilômetros de distância. O seu cortejo logo é interrompido pelos gritos histéricos de um homem chamado Bartimeu, cego, marginalizado no sistema social e religioso de sua época, porque eles associavam as doenças físicas relacionadas ao pecado, tanto individual quanto ao pecado familiar. Acontece então algo surpreendente. O evangelista narra da seguinte forma: Jesus parou. Ele não para apenas uma caminhada, ele não para apenas um cortejo, ele para uma missão. Jesus estava indo para ser negado, para ser traído, para ser açoitado e por fim morto, para salvar a mim e a você. E mesmo assim ele para atender a um alguém, ou melhor dizendo, a um ninguém, Bartimeu, cego. O mais interessante é que nós nunca encontramos Jesus apressado demais ou ocupado demais que ele não possa parar para atender alguém no seu sofrimento. Qual é o seu problema? Você está cego? Você tem algum problema físico? Você tem algum problema de saúde? Você tem algum problema emocional? Você tem algum problema de personalidade? Talvez você precise livrar desse seu jeito duro, desse coração de pedra. Já sei, você guarda uma mágoa no seu coração, uma tristeza, um ódio, e isso está fazendo você adoecer. Isso faz você ir ao médico, isso faz você tomar remédios para aliviar a dor ou, quem sabe, até para te trazer sono. Esse é o seu problema. Por que você não faz igual Bartimeu? Por que você não grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Me ajude. Não custa nada. Bom, talvez custe o seu orgulho, talvez custe a sua crença, mas vale a pena tentar, assim como fez Bartimeu. 2000 anos depois, e esse Jesus continua o mesmo, o Rei do Universo, o Senhor de tudo. Nunca está ocupado demais que não possa parar para te ouvir e para atender o seu pedido. Agora olha o contraste
do ser humano. Olha como que o ser humano é engraçado. Para não dizer até previsível. No começo, as pessoas pedem para Bartimeu se calar. E quando Jesus para e manda chamá-lo, as mesmas pessoas começaram a dizer: anima-te, começaram a animá-lo. Vamos, tem de bom ânimo, ele te chama. Percebeu como é o ser humano? O ser humano reage de acordo com as circunstâncias. Assim somos nós. Então, quando está tudo indo bem para você, vai chegar alguém: olha, eu sabia, eu sempre torci por você, eu não tinha te avisado, mas eu bem pensei até em te ligar para te falar que o certo era isso mesmo, que você deveria fazer isso mesmo. Por outro lado, quando as coisas não vão muito bem, não vai faltar alguém para chegar para você e dizer assim: olha, eu bem vi que isso não ia dar certo. Eu ia até te falar, mas não tive tempo. Viu só como nós somos? A mesma multidão que gritava no domingo: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, gritou na sexta-feira: crucifica-o, crucifica-o. Assim é o ser humano, infelizmente. Bartimeu, sem perder tempo, dá um salto e vai em direção a Jesus. E agora eu consigo imaginar como Jesus era surpreendente, as pessoas todas em silêncio, aguardando o que iria acontecer. E Jesus então surpreende a todos mais uma vez com uma pergunta: que queres que eu te faça? Não parece estranho essa pergunta a um cego que clama por misericórdia? Obviamente que ele queria ver, mas você vai perceber que essa pergunta faz todo sentido. Alguns especialistas dizem que após recuperar a visão depois de um longo período nas trevas, não é uma experiência nada agradável. A pessoa passa a ter fortes dores de cabeça, enjoo, vômitos, dores no estômago, intolerância à luz, e a pessoa pode ser forçada a pensar que enxergar não é tão bom assim. Uma vez, a minha mãe quebrou o pé. Eu era adolescente ainda, e minha mãe, depois de ficar uns 2 meses com a bota engessada, ela então ansiava pelo dia que ela iria retirar o gesso. Ela então vai ao hospital, meu pai a deixa no hospital, não sei, ele tinha algum outro compromisso, e ela fica lá só aguardando para retirar o gesso. Quando então isso acontece, ela descobre uma coisa: ela tinha esquecido como é que se andava. E agora, sozinha, sem conseguir apoiar, andou 2 meses com a ajuda de uma muleta, agora não conseguia mais andar. Talvez pela insegurança também, pelo medo. Por isso que em muitos casos assim, é necessário reabilitação com a fisioterapia e um longo processo até que você recupere todo o movimento daquele membro. Não foi diferente com a minha mãe. Teve que ligar para alguém e ir buscá-la no hospital, porque ela não conseguia andar. Viu só? Muitas vezes isso acontece. Nós queremos muito algo, mas quando a gente consegue, a gente vê que aquilo não era bem do jeito que a gente havia pensado. Imagine agora Bartimeu, lá em Jericó, com aquele sol escaldante da Palestina, tentando ali se mover no meio da multidão com seu cajado, quem sabe com uma mão tentando se proteger da luz do sol que feria seus olhos. E como é que ele ia embora para casa? Ele sabia ir para casa na escuridão, enxergando, ele não sabe o mesmo caminho. Você percebe que não é fácil? Por isso que Jesus perguntou: você tem certeza, Bartimeu? Você tem certeza que você quer ver? Agora ele tem que ir para casa? Ele vai continuar pedindo esmolas? Quem vai dar esmolas para um ex-cego? Ele vai ter que procurar trabalho, mas vai trabalhar em quê? Será que ele tinha uma profissão antes, ao se tornar cego? Provavelmente não. E agora? Percebe, as coisas não estão nada bem para Bartimeu. Por isso que a pergunta de Jesus faz todo sentido agora. Na minha profissão, eu encontro muitas pessoas hiper, mega sinceras. Alguns que falam assim para mim no mercado: doutor, eu não gosto de ir ao médico. Aliás, eu não gosto de médico, porque médico é sinônimo de doença. Por isso que eu não gosto de procurar vocês, mas não me leve a mal. Uma vez eu atendi uma pessoa que eu nunca esqueci. Era um periódico de uma empresa.
Essas empresas sérias, todos os anos, levam seus funcionários para fazer exames médicos. E essa pessoa me procurou e ele disse assim, eu não gosto de ir ao médico, eu vou porque a empresa obriga. E eu sorri para ele e disse, mas por que você não gosta de ir ao médico? Ele disse assim, porque eu já sei tudo o que o médico vai me falar. Eu disse, sabe? E o que eu vou falar? Olha, vocês vão me falar que eu preciso parar de fumar, que eu preciso parar de beber, que eu preciso mudar minha alimentação, que eu preciso fazer atividade física, que eu preciso dormir cedo. E a lista era interminável. E eu fui ficando surpreso, só esperando como que seria a conclusão do assunto. E aí ele disse assim, sem contar também daquelas coisas que eu vou acabar descobrindo. Por exemplo, eu posso ter colesterol alto, eu posso ter algum problema no fígado, eu posso ter algum outro problema. Então é por isso que eu prefiro não ir ao médico, eu prefiro não ficar sabendo. Eu simplesmente sorri e disse o seguinte, você já é de maior e você é responsável pelos seus atos. Mas o que a gente pode fazer uma vez que ele não quer? O que você quer que eu faça? Essa é a pergunta de Jesus para mim e para você. O que você precisa ver? Será que você precisa enxergar que você precisa cuidar mais da sua família? Dar mais atenção para sua esposa ou para o seu esposo? Cuidar dos seus filhos? Fazer aquela dieta que você era para ter começado o ano passado? Abaixar o peso? Quem sabe deixar esse ou aquele alimento que te faz mal? Controlar a pressão alta? Seu problema é o diabetes? O que você precisa fazer? O que você precisa enxergar? Será que o seu problema é porque você trabalha demais? Ou quem sabe você precisa de um trabalho? Não importa. Jesus quer te ajudar, mas ele sempre faz a pergunta: o que você quer que eu faça? A visão, ela não é imposta. Jesus ama você. Jesus acolhe você, mas a decisão final é sua. Então, você vai permanecer nas trevas? Ou você vai pedir como Bartimeu: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver o que o Senhor tem para mim. Eu quero ver a vida plena e melhor para mim. Eu não quero apenas passar aqui alguns dias, alguns anos, mas eu quero que a minha vida tenha sentido e que a minha vida faça sentido na vida de outras pessoas. Afinal, como diz um famoso adágio popular, o maior cego é aquele que não quer ver. Você percebeu como está esse ano, 2020? Algumas coisas todo ano acontece. Maremoto, terremoto, aviões caindo, epidemias. Até uma coisa nova de pouco tempo para cá, tsunamis. Mas esse ano está diferente. Nós estamos diante de uma pandemia, ou seja, uma epidemia que alastrou no mundo todo. Já estamos há 5 meses nessa pandemia, confinados, inseguros. Será que isso não tem falado nada para você? Será que você não conseguiu enxergar que isso é um sinal do fim dos tempos? E que você precisa tomar uma decisão? Que você precisa mudar o curso da sua vida? A hora é agora. Por que você não segue o conselho de Bartimeu e peça: Senhor, eu quero ver, eu preciso enxergar, eu preciso mudar de atitudes, eu preciso ver que em breve o Senhor voltará aqui a essa terra. Na história de Bartimeu, Jesus estava a poucos dias de sua morte. A sombra da cruz já se projetava sobre ele. E ele então cumpriu a sua missão. Morreu, ressuscitou, foi para o céu e em breve ele voltará. Muito em breve ele virá para nos buscar. Que essa seja a nossa grande esperança. Por isso, que possamos pedir, abra os nossos olhos. Eu quero pedir que Deus abençoe você, que toque no fundo do seu coração, para que você enxergue as coisas que você precisa mudar. Eu quero convidar você a orar comigo agora. Se você puder, feche seus olhos. Pai querido, nós queremos agradecer a bondade do Senhor com cada um de nós. Nos abençoa.
Desvenda os nossos olhos para aquilo que precisamos enxergar. Permaneça conosco, nos abençoe, abençoe cada amigo, cada amiga que nos acompanha nesse momento. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.